Olá pessoal, hoje iremos trabalhar com o problema de balanço material. Balanço material num equipamento chamado evaporador. Um evaporador é um equipamento que concentra uma solução diluída, uma solução mais concentrada, retirando para isso o vapor da água. Então temos aqui a situação problema. Temos a corrente A de entrada do evaporador, cuja taxa máxima é de 600 kg por hora e a concentração, a composição de sal é 20% e água 80%. Aqui nós temos a corrente C, a corrente de saída de solução concentrada. Essa corrente, então, possui uma concentração 60% em massa de sal e 40% de água. O vapor sai por cima na corrente D, sendo o vapor 100% puro, sem a presença do sal. Construímos com isso, então, a tabela de correntes, visando completar os espaços vagos. As informações dadas nos permitem preencher as informações de composição em porcentagem massa e a taxa máxima em quilogramas por hora. O que nos falta completar seria então a taxa máxima da corrente B e a taxa máxima da corrente C. Vamos à resolução do problema. Nós temos então que fazer o balanço material global deste equipamento. Sendo um equipamento apenas, o volume de controle é o limite do próprio equipamento. Tendo mais equipamentos, esse volume de controle pode ser alterado. Esse volume de controle ele define as equações matemáticas que serão escritas conforme entradas e saídas. Aqui temos então o balanço material global, que é feito somatório das taxas máxicas. Somatório das taxas máxicas de entrada e saída. Feito isso, então nós temos que a taxa máxima da corrente A, que entra, menos taxa máxima da corrente B, que sai, menos a taxa máxima da corrente C, que sai, é igual a zero. Um princípio básico desse tipo de cálculo é que sempre nós temos o que entra é igual ao que sai, exatamente assim. Portanto, apontando os dados obtidos do problema, nós temos que 600 kg por hora menos MB menos MC é igual a zero. Portanto, a primeira equação que nós expomos é a taxa máxima da corrente B mais a taxa máxima da corrente C, são as duas correntes de saída, somadas, tem que dar efetivamente a taxa máxima da corrente de entrada. Então, a nossa primeira equação. Assim, nós temos duas incógnitas e precisamos de mais uma equação para resolvê-la. Podemos resolvê-la por sistemas de equações ou, então, eliminando-se uma das variáveis incógnitas, na próxima equação de balanço material por componente. Esse balanço é necessário determinar qual é o componente que nós vamos acompanhar. Então, aqui nós decidimos pelo sal. Então, como é que é feito esse cálculo? É feito o somatório das frações máxicas multiplicadas pelas taxas máxicas. E isso tem que dar zero, sendo que as correntes de entrada são positivas, por convenção, e as correntes de saída são negativas.
Então, da mesma forma, tudo que entra tem que ser aquilo que sai. Portanto, o somatório dessas quantidades tem que dar zero. Fazendo então o cálculo de balanço, nós temos a fração mássica de sal na corrente A vezes a taxa mássica de A, menos a fração mássica de sal na corrente B vezes a taxa mássica de B, menos a fração mássica de sal na corrente C vezes a taxa mássica de C, isso tem que dar zero. Nota-se o seguinte, que a corrente B ela é composta apenas de água e, portanto, não tendo sal, a composição é zero, como mostra a nossa tabela. E, portanto, esse termo todo aqui fica zerado. Assim, nós eliminamos uma variável que nós tínhamos antes e apenas ficamos com a taxa mássica de C para descobrir. Sendo assim, substituindo os valores disponíveis, né? Então, 0,2 vezes 600, menos, aqui deu zero, né? 0,6 vezes MC igual a zero. Isolando MC, nós temos que 0,2 vezes 600 sobre 0,6, isso dá 120 sobre 0,6, que é 200 kg por hora, que seria a taxa mássica da corrente C. Tendo então a taxa mássica da corrente C, voltamos à equação original e assim calculamos a taxa mássica da corrente B. Então, a corrente B vai ficar, a taxa mássica dela é 600 menos 200, ou seja, a taxa mássica da corrente B é 400 kg por hora. E assim nós completamos a tabela e resolvemos o problema de balanço material para um componente de um evaporador simples. Obrigado e até a próxima.